Bons dias! Dia de mais um livro, sim, com chuva. O Evangelho segundo o Espiritismo. E calma lá, antes que você saia, porque você não conhece direito. Eu também tive preconceito, porque sempre ouvi de próximos que não se devia buscar essas coisas porque não era coisa do bem. Como eu gosto de descobrir por conta própria, eu percebi que é muito do bem e eles, os espíritas, são cristãos. Então, vamos ver como que eles imaginam, como que eles falam sobre Cristo. Minimamente, porque eu tenho aqui pouquíssimos minutos para falar. E na Bíblia fala que não se pode falar com mortos ou com espíritos. Primeiro, com espírito todo mundo é, né? Eu sou, você é, então com espírito não tem como não falar. Com mortos, semelhante atrai semelhante. Naquela época que era mais embrutecida o ser humano, a população, quando se queria conversar com quem já passou para os planos de lá, o que vinha, às vezes, não eram coisas legais. Por quê? Porque se você tem frequência baixa, você vai atrair frequência baixa para você. Agora, se você tem frequência alta, você vai atrair os espíritos superiores, de mais elevação moral, né? Tem muita coisa aqui que, em alguns lugares, é mistério da fé, que a gente começa a entender. Deixa de ser um mistério para ser um pouco racional. E para quem gosta dessa linha um pouco mais racional, é bem interessante. Eu sou universalista, então eu vou passando para ver o que tem de comum, muito mais do que a gente tem de não comum, de incomum. Eu busco o que a gente tem de semelhante para unir, em vez de separar. E eu encontrei um senso de caridade muito forte neles, um senso de amor, e algo que é muito difícil encontrar nos outros, que é a reforma íntima, que eles olham muito para dentro, o que é típico de oriental, né? As religiões ocidentais típicas, a gente culpa o outro toda hora. Pensa nas religiões principais que você frequenta ou conhece. É culpa do obsessor, é culpa do tinhoso, tal, e a gente é bonzinho, né? Eu queria ler alguns trechinhos aqui e comentar muito brevemente, para ver que eles falam muito de Cristo. Aliás, aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então são as palavras de Cristo explicadas à luz da doutrina espírita. E você vai perceber que é muito semelhante ao que a gente já vê nas igrejas, com um pouquinho mais de coisa. Foi aqui, segundo o Evangelho, que eu comecei a buscar novos horizontes, que eu saía dos dogmas mais ortodoxos para buscar novos conhecimentos. A gente brinca que é o berçário de quem está expandindo a consciência. Quando você começa a colocar o pezinho na água para descobrir o que de fato existe um pouco mais além, né? Vamos lá ver como que eles retratam, então, Jesus? Páginas 44, 45 e 46. Como que foi feito isso, Ricardo? Principalmente João Evangelista trazia uma explicação além, né? E outros espíritos também. Mas até onde eu sei, se eu estiver errado, você me corrige. Foi João Evangelista quem organizou as egrégoras para trazer aqui esse livro, tá bom? Vamos lá. Aqui quem está falando é um espírito israelita, ele não quis dar o nome, tá? Deus é único e Moisés é o espírito enviado em missão por Deus para dá-lo a conhecer não só pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. Os mandamentos de Deus, transmitidos por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Tal como o farol que devia iluminar a humanidade pela estrada que ela tinha que percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que devia regenerar. E esses povos semi-selvagens, no que se refere ao aperfeiçoamento da alma. Cristo
foi o precursor da moral mais pura, mais sublime, da moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, da moral que deve fazer jorrar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e fazer dela uma morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Então vocês percebem que ele traz Moisés, tá chuviscando aqui, ó, tá caindo pingo no meu óculos, na lente da câmera, já tomei chuva já. Então ele fala aqui de Moisés que trouxe a lei. Eles também comentam aqui que Moisés trouxe a lei, Jesus aplicou e o Espiritismo explicou, né? Não veio negar e refutar, ele veio explicar algumas coisas, porque o conhecimento é infinito. Mas vocês percebem como eles falam que a doutrina cristã de Jesus Cristo é a moral pela qual a humanidade deve seguir, guiar. Não fala de Jesus. Para o Espiritismo, Jesus é o principal avatar, a principal figura que pisou na Terra. É o guia de todo espírita, é Jesus. Tá? Página 53. Pela primeira vez gravando na praia, hein? Tem até surfistas passando atrás. Uma rainha da França, ela também não quis se identificar aqui. Quem melhor que eu pode compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. Eu me perdi por orgulho na terra. Quem poderia compreender o vazio dos reinos daqui de baixo, se eu não o compreendia? O que eu trouxe comigo da minha realeza terrena? E aqui ela vai delongando, falando que ela era uma rainha, com muito dinheiro, muito poder. Ela achava que depois que passasse ela teria, né, uma continuidade, que ela também teria poder e tudo mais. Ela percebeu que não. Muitas pessoas que ela subjugava, né, estavam em orbes, né, em frequências maiores, em lugares maiores, né, mais elevados. Falando do orgulho, da vaidade que a gente tem aqui buscando as coisas terrenas, materiais. E quando a gente vai para lá, a gente só sai dessa roupagem, a gente continua, né? Não é um descanso eterno, não é um inferno eterno, é uma continuação do que a gente está vivendo aqui. Eu acho que dá tempo de mais um, hein? Temos 2 minutos. Página 296, 297, 298. Vamos ver o que eu consigo aqui. Tá voltando a chover mais forte. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. A quem bate, abrir-se-lhe-á. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve iluminar a estrada e ela vos será dada. Pedi a força para resistir ao mal e vós a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar. E como o anjo de Tobias, eles vos servirão de guias. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a porta e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade, não com arrogância. Sem isso, vos sereis abandonados a vossas próprias forças. E as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido dessas palavras: procurai, encontrareis, batei e vos abrirão a porta. Então aqui a gente já tem aquela máxima, né, da Bíblia, e eles vêm trazendo uma visão, né, segundo o Espiritismo, que tem do lado de lá a gente está com um pouquinho de mais consciência, um pouquinho mais aberto, né? Eu recomendo demais que quem puder ler com o coração aberto, leia. Por quê? Vai perceber que é o que a gente já está acostumado nas igrejas, com um pouquinho além de conhecimento. E a gente vai perceber que muito do que a gente nega é preconceito, de pessoas que nunca nem sequer foram em um lugar, que leram sobre. Bora lá? Vamos ler?